Bom, e a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro não repercutiu bem entre os próprios ministros da Suprema Corte. O Oeste apurou que houve divergências internas e que a decisão expôs novamente um Supremo dividido. Agora a gente vai direto para Brasília falar com o nosso repórter Christian Costa, que traz os detalhes de bastidores desse caso. Boa noite, Christian. Seja muito bem-vindo. Quer dizer que então não houve consenso dos ministros do Supremo nessa última decisão do Moraes de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro? Christian, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos no estúdio e também a nossa grande audiência que nos assiste aqui direto do Supremo Tribunal Federal, no Planalto Central do Brasil. Paula, exatamente. É interessante a gente fazer um contexto anteriormente, porque publicamente o discurso de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal tem sido, que eu também apurei aqui nos bastidores, de passar uma mensagem de altivez do tribunal frente ao que a Corte classificou como ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes. No entanto, Paula, nos bastidores, como você bem observou aí inicialmente, as coisas são um pouco diferentes. Paula, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, causou opiniões divergentes entre os ministros. Um deles, por exemplo, entendeu que esse movimento do ministro Alexandre, inclusive muito perto ali, evidentemente, um dia depois das manifestações e também junto ali com os documentos da Vaza Toga 2, não é? Que foi um movimento precipitado por parte do ministro Alexandre de Moraes. Um outro magistrado integrante do Supremo entende, por exemplo, que uma eventual decisão dessa natureza deveria, por exemplo, esperar o desfecho do julgamento da ação penal que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal. Aquela ação penal que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado, a qual o ex-presidente seria ali o líder, o cabeça dessa suposta trama golpista. Então esse magistrado, por exemplo, acredita que uma decisão dessa natureza deveria aguardar, portanto, um desfecho desta ação penal. Paulo, eu apurei também aqui nos bastidores que alguns integrantes do Supremo também temem eventuais sanções contra os seus familiares, Paula. São opiniões divergentes que vêm sendo expressadas, inclusive, para quem acompanha a coluna no ponto, em outras ocasiões, como, por exemplo, naquela nota protocolar, a nota institucional que o Supremo Tribunal Federal publicou em defesa do ministro Alexandre. Nós noticiamos na coluna em primeira mão que muitos ministros não concordaram com o tom daquele documento e alguns sequer foram consultados. E esses pontos de vista diferentes também se confirmaram, inclusive, na noite daquele dia do que a nota foi publicada, porque nem todos compareceram ao jantar que o presidente Lula chamou no Palácio da Alvorada. Paula, 5 ministros, portanto, não compareceram àquele jantar, o que significa que nem todos ali cumpriram aquilo que gostariam, alguns ministros, que seria de demonstrar união entre os integrantes do Supremo. Então, Paula, resumidamente, os ministros publicamente têm um discurso institucional em defesa do que chamam de altivez ali contra os supostos ataques dos Estados Unidos com relação aos integrantes do tribunal, mas nos bastidores as opiniões são bem divergentes e, sobretudo, há um receio também com relação aos seus familiares. Paula. Perfeito, Christian Costa, direto de Brasília. Obrigada pelas informações. Bom trabalho, Cris. Até uma próxima. Obrigado, Paula. Boa noite a todos. Silvio, deixa a gente repercutir o que nos trouxe o Christian Costa nessa apuração, Silvio, de bastidor, de que alguns ministros ali não teriam apoiado essa decisão do ministro. Se a gente lembrar, se a gente voltar na semana passada, naquela reunião convocada pelo presidente Lula e também pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, não houve consenso, apenas 6 ministros participaram. Segundo a apuração, ali o ministro Edson Fachin, a contragosto, teria participado daquela reunião. A nota conjunta também institucional do Supremo
foi emitida à revelia de alguns ministros que também nos bastidores ali falaram que não estavam em consonância com todos os termos daquela nota. E agora o Christian então traz essa informação que alguns ministros, inclusive, levantaram essa possibilidade. Por que não aguardar o término da ação penal, da suposta trama do golpe, todo o julgamento completo para então aí decidir o destino de Jair Bolsonaro? O ministro Alexandre de Moraes antecipou muito aí as posições, né, e as decisões. Às vezes a ausência fala muito mais do que a presença, né? Os ministros que não foram àquele jantar de desagravo promovido pelo presidente Lula ao ministro Alexandre de Moraes, quando da aplicação da Lei Magnitsky, depois o silêncio de alguns também no plenário, porque o Christian muito bem pontuou, ele acompanha o dia a dia do Supremo Tribunal Federal há bastante tempo pela Revista Oeste. Os ministros às vezes leem ali um discurso ou fazem um pronunciamento breve, com raras exceções daqueles que são muito alinhados ao Alexandre de Moraes. Eu citaria, por exemplo, o Flávio Dino, o próprio Gilmar Mendes. Mas os demais estão preocupados com a própria carreira, com a reputação, com o futuro, com o bolso, com os cartões de crédito, com o que vai acontecer no Brasil e com a Constituição, minimamente, mas ainda assim há casos de integrantes do Supremo Tribunal Federal que compreenderam que o ministro Alexandre de Moraes está agindo completamente à margem da lei por vingança, no caso, a prisão do presidente Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar, que ocorreu um dia depois do Brasil voltar às ruas com peso. O brasileiro perdeu o medo, o brasileiro foi às ruas chamar a classe política, inclusive, para que ela preste atenção no fervor e volte às ruas para defender o eleitor. Portanto, esses ministros compreendem, eles vão lá, tiram a temperatura, eles conhecem a personalidade do ministro Alexandre de Moraes, aquele gesto, né, obsceno no meio de uma torcida de futebol diz muito sobre ele. Portanto, esse é o clima hoje em Brasília. Paula, nós acompanhamos, o Christian publicou com exclusividade muito cedo, mas agora há pouco a colunista Mônica Bergman, da Folha de São Paulo, divulgou uma informação similar à que o Christian traz, inclusive apontando que pode ocorrer, segundo a apuração dela, um recuo, não sei como isso é possível, do ministro Alexandre de Moraes, mas quando a informação chega à coluna da Mônica Bergamo, a gente sabe quem levou a informação para a coluna da Mônica Bergamo. A gente sabe quais são os ministros que conhecem esse caminho. Portanto, a situação do ministro Alexandre de Moraes não é confortável na corte. Acho que o ministro Alexandre de Moraes cada vez mais está isolado contra as cordas, porque talvez, se não caiu a ficha, ainda vai cair, o Supremo vai compreender que Alexandre de Moraes está destruindo uma instituição, um dos 3 pilares da Praça dos Três Poderes.